Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a um tempo de estudo, um tempo de meditação na palavra do Senhor. Hoje começaremos aí, digamos assim, a reta final da epístola de Tiago. Iniciaremos o capítulo 5 dessa epístola e com muitas informações assim relevantes, né? Pretendemos aí, no primeiro momento, fazer o encontro de hoje. Depois, eu acredito que a gente faça mais dois encontros e aí sim a gente faz o encerramento dessa epístola, desse tempo ao qual nós nos dedicamos aí desde meados de abril, né, se não me engano, finalizando agora no mês de julho. Então, é realmente um tempo muito precioso, um tempo realmente muito agradável, que aprove ao Senhor para que estivéssemos aqui para aprofundar um pouco mais, né, o nosso conhecimento, a nossa até mesmo às vezes nem tanto descobrir, porque a Epístola de Tiago é muito conhecida, né, mas ao mesmo tempo relembrar muita coisa acerca da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Nós temos aqui já alguns irmãos trazendo algumas saudações. O Alain, boa noite. A Rosângela, a paz do Senhor. Pastor Ney, queridos irmãos. A Helenice também dando boa noite. A Aline aqui também dando boa noite. O Isaac, boa noite. Boa noite, queridos irmãos, irmãs. Que bom tê-los aqui com a gente, né? Como eu estava falando, reta final praticamente aí da Epístola de Tiago. Acredito que esse mês agora de julho, né, a gente encerre essa primeira etapa, né? Graças a Deus. E estamos aí chegando realmente no encerramento e que o Senhor possa trazer muitas lições para as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Legal, o Jair Romagnoli também está aqui. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com a presença dos irmãos, das irmãs, dos nossos queridos irmãos da Ebenezer. A Edna também, boa noite. A Rosimari, minha mãe, também está presente, boa noite. Vamos ter então, aproveitar, termos um tempo de oração e já vamos partir então para o estudo propriamente dito, né? Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, se quiser se apresentar aí nos comentários, fique à vontade, né? Dê uma saudação para nós sabermos é, quem está aí conosco participando e não deixe de curtir, né, este vídeo, de compartilhar na linha do tempo, na sua linha do tempo aí no Facebook, para que este vídeo possa ter um alcance ainda maior, né, para mais e mais pessoas, tá bom? Temos aqui também o Jaime, meu sogro, dando boa noite, querido sogro. Amém. Que bom. Vamos então ter um tempo de oração? Feche os seus olhos neste momento. Vamos então orar. Vamos então dedicar este tempo ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, te louvamos por este tempo, por este momento, por esta noite. Ó Deus, tempo apropriado para que nós estivéssemos aqui reunidos, ainda que de forma digital, Senhor, mas estamos reunidos em Teu nome, reunidos diante da Tua presença, rogando ao Senhor que Teu Santo Espírito esteja a iluminar nossas vidas, a iluminar nossos pensamentos, a iluminar, ó Deus, o nosso entendimento, para que o conteúdo desta noite venha de encontro para com as nossas vidas de alguma maneira, Senhor. Assim como o Senhor tem ministrado já o meu coração, assim como o Senhor já tem ministrado, Pai, sobre a minha vida, que o Senhor possa também ministrar aos corações dos nossos irmãos e irmãs. Sabemos, Senhor, que podemos hoje nos achegar diante de Ti para estudar a palavra com os nossos corações aflitos, com os nossos corações preocupados, diante de todo esse movimento que nós estamos vendo na sociedade, da pandemia, das notícias que estão vindo. E eu quero rogar ao Senhor neste momento que Teu Santo Espírito possa trazer paz, possa trazer conforto aos nossos corações neste momento, nos fortalecer para que
possamos descansar, ó Deus amado, na tua vontade, no teu querer, descansar na tua provisão, descansar na tua soberania, principalmente de acordo e debaixo da tua presença. Que o Senhor guie as nossas vidas esta noite, para que nós façamos um estudo, Senhor amado, que venha de encontro, ó Deus amado, com os nossos corações, segundo a tua rica vontade. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom tê-los aqui com a gente. Deixa eu aproveitar também e compartilhar aqui o estudo para os meus amigos. Já está aqui no jeito, ó. Que beleza. Rapidinho. Estudo Epístola de Tiago 5, 1 a 6. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos então estudar, nós vamos fazer um panorama, né? Lá na Epístola de Tiago, capítulo de número 5, os versos aí de 1 a 6. É um trecho bastante interessante, desculpe, como a gente tem falado, né, para aqueles que estão assistindo desde o início, desde os primeiros estudos, essa epístola de Tiago, ela tem uma característica de ser muito prática. Ela não, Tiago, digamos assim, ele faz na língua, ele não vem com muitas teorias, ele já vem realmente de uma forma muito prática, de uma forma muito concisa, e trazendo realmente de uma forma muito coerente os ensinamentos contidos na palavra de Deus, né? Então ele rememora alguns desses ensinamentos e aplica para aquela igreja que estava sendo destinatária dessa sua carta. E para a igreja hoje, para as nossas vidas hoje, como destinatários dessa carta. De uma forma muito prática, ele traz esse tipo de instrução e de ensinamentos para as nossas vidas. Tiago, ele vem realmente de uma maneira muito dinâmica, né? A gente não vê a questão de muitas teorias aqui sendo faladas. A gente vê Tiago trazendo exemplos práticos, práticas, situações do dia a dia, para elucidar e para fortalecer a argumentação do que ele está querendo propor. Esta noite, como a gente falou, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de Tiago, capítulo 5, versos 1 a 6. Eu trouxe esse tema intencionalmente, achei bastante interessante. Ele fala sobre o uso e o abuso das riquezas, e principalmente nós vamos falar um pouco dessa questão do abuso das riquezas, né? Como a gente vai mencionar agora em seguida, né? A gente vai, como já bem falamos, né, o intervalo dos versículos 1 a 6, então deixa sua Bíblia aberta aí nesse intervalo, tá, meu irmão, minha irmã? Para a gente, durante esse estudo, nós vamos olhar versículo a versículo, e que cada um desses versículos tem a nos dizer dentro desse tema, dentro dessa visão que é tão importante para as nossas vidas, né? Então, esse trecho, que de uma forma mais objetiva, Tiago ele aborda o risco dos bens materiais, né? O risco do dinheiro, o risco daquilo que é material, da sua utilização. Por isso o início ali, né? A questão do uso e do abuso, na questão das riquezas, como que o povo de Deus, como que a igreja, como que esse povo que se reúne em nome de Jesus Cristo deve se relacionar com as riquezas, deve se relacionar com os bens materiais. A Bíblia, ela não foge disso, né? Ela não só mostra a questão celestial, transcendental, espiritual, mas ela também fala bastante sobre recursos materiais. E ela nos ensina muito sobre isso. Então, precisamos estar atentas com relação a essa utilização, a essa forma de uso dos recursos materiais que estão ao nosso dispor, que estão sendo colocados diante de nós, ou que são frutos do nosso trabalho, frutos da nossa dedicação. Então, Tiago, de uma forma muito prática, nos traz esse tipo de informação.
O pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca essa frase, que o dinheiro é o mais poderoso dono de escravos do mundo. Não é verdade? O que vocês acham? Acredito que sim. Muitas pessoas, muitas vidas hoje são escravas do dinheiro, né? Dessa representação daquilo que é material. Vivem em função dessa questão, dessa vivência, desse quesito de bens materiais. E aqui a gente vai falar bastante, meus irmãos, de não se trata da questão de ter muito dinheiro ou de ter muitos bens materiais, mas é de nós sermos dominados em nossas vidas por esse anseio, por esse desejo de sermos possuídos pelo dinheiro. É isso que Tiago aqui, num tom até de denúncia, ele apresenta para nós essa questão do trato com o dinheiro. Tá? 1 Timóteo 6,10 diz aí que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, então, o que acontece? A gente reforça. Não é que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, é como a gente dá a importância para aquilo que é material, para aquilo que é produto, e não, de repente, em detrimento daquilo que pertence, daquilo que é atribuído a Deus. É isso que Tiago quer aqui nos apresentar, que Tiago quer aqui nos trazer como igreja, para que nós possamos reavaliar reavaliar a nossa prática com relação aos bens materiais. Tiago, ele aborda, então, sobre o uso e o abuso das riquezas. A pergunta que gira em torno desse trecho é como usar e não abusar do dinheiro, né? Como que eu devo usar de forma coerente, como Tiago bem coloca em sua epístola, como a gente bem observa na palavra de Deus, como usar os bens materiais, os recursos materiais que nós adquirimos, né, e não abusar desses recursos. Como fazermos isso de uma maneira segundo a palavra de Deus? É isso que nós vamos olhar dentro desses versos. Né? Então é muito importante isso para as nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, a gente precisa entender como a riqueza foi adquirida, né? Como que essa riqueza é adquirida? Como esses bens materiais eles são adquiridos? Então, Hernandes Dias Lopes, novamente, a gente traz uma frase dele, ele diz de uma forma bastante objetiva: não é pecado ser rico, não é pecado ser previdente, ser uma pessoa que no sentido de ser prudente, né? Não é pecado usufruir as benesses da riqueza. O pecado está ligado à origem, ao meio e ao fim da riqueza. E nós vamos falar um pouco nessa questão da origem, né? Com relação a como essa riqueza foi adquirida. Uma outra frase, uma outra equação, até matemática, que a gente também precisa aqui tirar por terra, com relação a isso. Toda pessoa que é rica materialmente é infiel a Deus. E toda pessoa que é pobre é uma pessoa devota a Deus. Não é verdade. Nem todo pobre é uma pessoa pobre no sentido material, né? É uma pessoa essencialmente devota a Deus. Há muitas pessoas que não possuem condições financeiras e ainda assim possuem uma vida voltada para aquilo que é material, tá? Coloca todos os seus recursos em aquilo que é material. E ao passo que nós também temos pessoas que possuem boa condição financeira e possuem um coração piedoso. Nós temos exemplos na palavra de Deus com Abraão e Jó, no Antigo Testamento. Abraão e Jó eram homens de posse e eram homens igualmente piedosos. Pessoas que detinham uma condição para a sua época, uma condição financeira muito boa e ao mesmo tempo um coração voltado para obedecer, voltado para fazer a vontade de Deus.
Então a palavra de Deus ela não traz esse tipo de afirmação que todo aquele que é rico é de certa forma infiel e todo aquele que é pobre é de certa forma fiel. A palavra de Deus ela denuncia a questão da má utilização dos recursos materiais, né? No sentido de de se adquirir, no sentido de se usar e de se destinar esses bens materiais. E Tiago ele quer trazer à tona nesses versos com relação a essa situação. Claro, nós temos Jesus mesmo nos apresenta, né, de que as pessoas que possuem muitos bens materiais geralmente são pessoas que tendem a uma vida cada vez mais distante da vontade de Deus. Jesus diz que é mais fácil um rico passar por. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Então, assim, trazendo realmente a ideia dessa dificuldade, né, em lidar com os bens materiais, em lidar com essa quantidade de bens materiais. Tem o episódio do jovem rico, que era muito rico, tinha muitos bens materiais, e Jesus, ali conversando, era um jovem piedoso, era um jovem que, a priori, cumpria as leis, mas faltava ali o amor, a essência. No momento que ele precisava colocar em valores o que significava mais para ele era o bem material ou a vontade de Deus, aí ele empacou, né? Então, às vezes, a gente chega até um certo momento, a gente também se vê diante de uma situação, de uma via, duas vias. Uma via do caminho do Senhor, outra via distante da vontade do Senhor, para uma situação voltada a viver de acordo com os bens materiais. E a gente precisa tomar aí a decisão de seguirmos na via do Senhor, né? No sentido de que viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com com a nossa economia, de acordo com as nossas posses, de acordo com aquilo que temos, né, mas de acordo com aquilo que Deus diz quem somos nele em Cristo Jesus. Nós temos também aqui, como a gente bem está falando, né, o que se condena nesse caso é a origem da riqueza por meios ilícitos ou destiná-las também a fins ilícitos, como é denunciado aqui nesse intervalo dos versos 1 a 6 do capítulo 5 de Tiago. Tiago ele faz denúncias seríssimas aqui nesses versos, né, com relação à forma em que essas pessoas ricas estão adquirindo suas riquezas, à custa das outras pessoas, à custa de outros. Pessoas aqui estão sofrendo, estão passando por várias dificuldades por causa da opressão e da pressão dessas pessoas ricas, né? Então, isso que Tiago está aqui trazendo como condenação. Então, Tiago denuncia, nos versos 4 e 6, por exemplo, duas formas pecaminosas de origem das riquezas, que é reter o salário dos trabalhadores com fraude e controlando as cortes, que seriam aqui ter o controle daqueles que fazem as leis ou daqueles que detêm as riquezas. A gente vai entrar num detalhe de cada uma delas, tá? A primeira aqui, então, retendo o salário dos trabalhadores com fraude. O que isso quer dizer? A gente tem aí Hernandes Dias Lopes dizendo havia, né, uma lei em Deuteronômio 24, 14 e 15, que está aí expressa, né, para que todos nós possamos olhar, que dizia que a lei de Moisés proibia ficar com o salário do trabalhador até a noite. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou dos estrangeiros que estão na tua terra ou dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha. Porque, né, o motivo de tudo isso? Porque é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, para que essa situação, esse atraso desse valor, mas às vezes, por exemplo, nós temos empresários que atrasaram os salários agora, em virtude da pandemia, mas não foi de uma forma intencional. Houve
atrasos, houve situações em que eles precisaram rever suas finanças e tal. Há uma série de circunstâncias. Aqui há uma retenção fraudulenta, intencional. Não, eu vou pegar esse salário, fico, né, esse dinheiro que eu tenho para pagar os meus funcionários, eu fico alguns dias trabalhando com esse dinheiro e eles seguram um pouco a vida deles ali. Só que isso que é o que Deus aqui está denunciando, tanto lá no livro de Deuteronômio, que Tiago aqui também está trazendo. Ele está trazendo, fazendo uso exatamente deste verso, desse conteúdo aqui de Deuteronômio, da exploração, né, daqueles que podem pagar, que podem ser generosos, que estão com o dinheiro e não fazem, e se enriquecem, aproveitam desse recurso de forma fraudulenta, como fala aí Tiago na sua epístola. Né? Então, nesse sentido, vem também aí a questão daquilo que não é meu, né? De coisas que me são colocadas, que me são doadas, que me são emprestadas. Eu preciso tomar cuidado com relação a essa administração. Aquilo que não é meu, eu devo passar adiante, eu devo cuidar, né? Como se fosse meu. Nós temos a parábola do administrador infiel. Né? Nós temos três tipos de administradores que cada um deles recebeu um talento do seu senhor. E os dois primeiros administraram de forma muito... conseguiram multiplicar esse conteúdo do que foi colocado. E o último, temendo, porque os outros disseram que o seu senhor era um senhor severo, era um senhor rigoroso, escondeu esse recurso né, para que ele não perdesse, e aí quando o seu senhor veio para prestar contas, quer dizer, até falou para ele, olha, antes você colocasse no banco, para que pudesse render ao menos os juros, eu não perdesse esse valor, mas nem isso você fez. Né? Então, exatamente com essa questão da visão, né, realmente que se tem de priorizar aquilo que é material em detrimento da vida, em detrimento de outras pessoas, em detrimento do sofrimento alheio. Então, Tiago aqui ele vem de uma forma muito objetiva, muito direta, falando para com as pessoas. Nós temos aqui também um outro texto, que é o verso destacado no verso 4, que nós queremos aqui também destacar, né, desse autor, o Fritz Grunzweig. Ele fala que o salário retido grita a Deus, né, como o sangue de Abel, lá em Gênesis 4:10, e como o pecado de Sodoma, lá em Gênesis 18:20. Surpreendentemente, Deus se importa também com a realidade social e o nosso comportamento em sociedade. Não queremos ficar em dívida, nem nos aproveitar da parte contrária, sejamos empregadores ou empregados. Quantas vezes, né, meus irmãos, às vezes num caixa, no mercado, no momento que a gente está fazendo uma compra, aí o funcionário vem e devolve para nós o troco. E às vezes o troco está a mais, né, do que devemos ter. Por exemplo, tem um troco de R$3, mas vem lá, tem R$10, tem uma nota de 10 junto, que por engano esse caixa acabou dando para mim. Eu devo devolver. Né? Muitas pessoas falam, não, esse dinheiro veio na minha mão, logo não tenho problema com relação a isso. Já tivemos episódios de olhar de pessoas que viram dinheiro cair no chão, estava no bolso, né, da calça, da roupa, da bolsa de alguma pessoa. A pessoa viu cair no chão, simplesmente viu a pessoa se afastar, foi lá e pegou o dinheiro e foi embora. Né? Inclusive, golpe, aquelas pegadinhas, né? Quantas pegadinhas usando dinheiro no chão para a pessoa ir lá e você vê, olha a que ponto, né? Às vezes as pessoas chegam de sacrificarem a sua própria honestidade, a sua vida, a sua santidade por causa de uma nota no chão, né? Não que a gente não deva pegar, eu vou olhar ali uma nota de R$5, de R$2 no chão, mas eu devo estar atento. De repente caiu de alguém, eu devo chamar, devo procurar essa pessoa, devo estar junto, porque esse dinheiro não é meu. E não é porque as outras pessoas estão olhando, mas é porque é o que nós aprendemos de Deus. O que Deus nos dá já é o suficiente. Não precisamos nos aproveitar da maldade, da má-fé, né, e da exploração das pessoas que de repente estão sofrendo por perderem aquela situação. Né? Hoje, quando uma pessoa acha uma carteira
carteira com dinheiro parece que é, né, um exemplo, e sendo que deveria ser o normal, porque aquele dinheiro não é meu, né? Então é exatamente para trazer esse sentido. E aí a gente vê, por exemplo, esse verso 4 dizendo que o salário, ele grita, né? Vamos ver aqui o verso 4, é muito interessante, ó. Vejam, o salário dos trabalhadores que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Esse autor, esse autor alemão, ele traz isso aí, ele faz uma comparação da mesma forma que o sangue de Abel morto por Caim, assassinado pelo seu irmão. Né? Quando Deus chega para Caim, onde está Abel, Caim? E aí Caim fala para ele, olha, Senhor, eu vou dar conta do meu irmão. E aí Deus fala para Caim, o sangue do teu irmão está clamando contra você. Né? Denunciando a atitude, o pecado. Né? Então aqui a gente vê assim, não que nesse sentido de estarmos realmente o tamanho do desvio do nosso coração ao praticarmos algo semelhante relacionado à situação da injustiça, né, com relação aos bens materiais. Olha como há uma preocupação por parte do nosso Deus em agirmos de uma maneira reta, né, com relação à maneira como adquirimos os nossos bens, a maneira como nós buscamos, a maneira como nós amealhamos, né, os nossos bens materiais. Então a gente precisa estar atenta com relação a isso. Prosseguindo aqui, meus irmãos, na segunda parte, como a riqueza foi adquirida. Né? Então, a segunda versão, no verso 6, controlando as cortes. Então, a gente vê essa inscrição do Warren Wiersbe com Hernandes Dias Lopes, né? Na obra do Hernandes Dias Lopes, ele diz aqui que a regra de ouro do mundo é que aqueles que têm o ouro é que fazem as regras. Os ricos se fortalecem porque compram as sentenças, subornam os tribunais e assim oprimem ainda mais os pobres que não podem oferecer resistência. Nesse mundo nosso, às vezes, muitas vezes, eu fiz a faculdade de Direito, então a gente sabe que o direito sempre vem com o intuito de trazer justiça, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a verdadeira justiça nunca será obtida de uma certa forma, né, por mãos humanas. A justiça sempre virá de Deus, né? E nós devemos buscar a justiça que vem do Senhor. E então a gente sempre vai lidar com situações como essa. E a gente acaba percebendo, né, irmãos, em nosso país, por exemplo, pessoas que possuem uma grande quantidade de recursos financeiros, sempre, ao serem presas, acabam conseguindo, de alguma forma, não ficarem tanto tempo, né, sofrendo a sua sentença. Enfim, acaba ficando dando uma sensação, né, de impunidade, de tirando realmente a credibilidade de uma justiça segundo a lei dos homens. Não que a gente deva desobedecê-la, não é isso, mas traz essa noção de tirar a nossa esperança, né, de olhar para esse mundo. Mas nós devemos estar com os nossos olhos fitos no Senhor, porque no Senhor está a nossa esperança. A palavra de Deus nos fala que o Senhor é o justo juiz, Jesus é o justo juiz, e todos um dia iremos prestar contas para Deus. O próprio Tiago, né, está aqui dizendo isso. Está falando aqui dentro desses versos. Você pode olhar aí dentre os versos 1 a 6, ele está dizendo sobre isso. Olha, vocês ricos estão agindo dessa maneira. Vocês estão achando que comprando as sentenças, tendo controle sobre a justiça, vocês se darão bem. Mas Deus está vendo isso. Deus está de olho nisso. E isso, de uma certa forma, deve ser uma mensagem de esperança para os nossos corações. Deus está vendo o que está acontecendo. E no momento oportuno, ele virá e trará a verdadeira justiça. Seja a justiça na volta de Jesus, que Tiago também aqui fala, seja a justiça em situações que vão acontecer até mesmo dentro da nossa situação social e vivência aqui dentro do nosso país. Seguindo aqui, meus irmãos,
Nós vemos aqui, por exemplo, os versos 2 e 3, o uso egoísta da riqueza, né? Uma destinação da riqueza, uma destinação egoísta para seus próprios prazeres, para olhar aquilo que eu tenho de bem material, eu só destino para os meus anseios e para os meus desejos, para aquilo que está somente para mim, e eu deixo as demais situações à parte disso, né? Então, nós vemos que esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, Tiago também denuncia para que nós possamos ter cuidado com relação ao uso egoísta das riquezas. Ah, mas quer dizer que eu não posso comprar isso? Não, pode. Nós devemos buscar nossos sonhos, nossos objetivos de vida, termos uma profissão abençoada, nossos estudos, investir em nossos estudos, buscar uma casa, um carro melhor. Amém. Devemos buscar tais situações, mas essas situações não devem ocupar a totalidade das nossas riquezas, a ponto de não usufruirmos, não exercermos a generosidade, de não olharmos para as pessoas e falar, puxa, eu queria ajudar aquela pessoa, mas se eu ajudar, eu vou deixar de pagar uma prestação aqui do meu carrão, né? Como é que eu fico? É isso, eu preciso tomar cuidado com esse equilíbrio, e Tiago está aqui nos afirmando isso. Diz aqui o Hernandes Dias Lopes, os ricos roubam-lhe os bens, negam-lhe os direitos, abafam-lhe a voz. Os ricos compram os tribunais, torcem as leis, violam a justiça, oprimem os fracos e fecham-lhes a porta da esperança. Os pobres não tinham como resistir aos ricos. Eles controlavam as próprias cortes. Eles só podiam apelar para Deus, o justo juiz. Deus é a única esperança, né? Não é que Deus não tem aqui a questão, aquela expressão da esperança ser a última que morre, né? Em Deus a nossa esperança é viva, em Deus é a nossa única esperança. Né? Nós temos visto, já preguei sobre isso quando falamos ali de 1 Coríntios 13, sobre a esperança, né? A esperança, meus irmãos, ela deve se apoiar em Deus, em Cristo Jesus, em mais nada. Nós estamos vendo esse período de pandemia que a economia, a política, o poder, né, os bens materiais, eles não estão ajudando em nada a melhorar a situação da pandemia. Pessoas ricas, pessoas pobres estão morrendo do coronavírus da mesma forma. A economia não está conseguindo resolver essa questão da pandemia. Vemos países aí sofrendo por isso. O Brasil está sofrendo por isso. Vemos a política, os políticos, né, em vários países também não sendo resposta para isso. A resposta é Jesus. É a nossa vida em Cristo Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Devemos estar atentos. A razão da nossa esperança é Jesus, e ela não morre. Amém? Prosseguindo aqui, agora nós vamos como a riqueza foi empregada, tá? Então, no sentido de destinação da riqueza, nós falamos um pouco de adquirir, né, de como adquirir a riqueza, e como agora destinar aquilo que nós temos como riqueza, como bens materiais. Tá? Como que Tiago aborda esse assunto aqui dentro desses 6 versos? Então, da mesma maneira como adquirir riquezas de forma ilícita é aqui denunciado por Tiago, é também ruim utilizá-la, né, utilizar desses bens materiais de forma indevida. E aí Tiago destaca 3 maneiras indevidas aqui de destinar as riquezas. A primeira delas é acumulando-as de forma avarenta, né? Como a gente até falou anteriormente, né, do egoísmo, aí destacado no verso 3. O Hernandes Dias Lopes diz que é uma grande tragédia uma pessoa juntar tesouros para os últimos dias e não ajuntar tesouros no céu. Confiar na provisão e não no provedor. Que palavra, né? Que frase profunda essa. Muitas vezes estamos depositando a nossa confiança na provisão, não estamos depositando a nossa confiança no provedor. E de que maneira a gente confia no nosso provedor? Acumulando não de uma maneira avarenta, de uma maneira generosa, não acumulando
utilizando os nossos recursos, utilizando os nossos bens, para glorificar a Deus, para abençoar o nome do Senhor, para ajudar as pessoas. Não porque eu sou, né, como a gente sempre fala, não é porque eu sou um cara legal, eu devo, né, tirar foto, fazer selfie, que eu estou, né, doando dinheiro para tal pessoa, que eu estou doando cesta para tal pessoa, como muitas pessoas até o fazem. Não é esse o princípio. A motivação é de ajudar, no secreto, sem ninguém ver. Não preciso que as pessoas vejam. Eu preciso que as pessoas sejam ajudadas. Se o meu recurso que está à minha disposição, eu posso fazer isso, amém. Que pessoas sejam ajudadas por isso. Em nome de Jesus. Muitas vidas, muitas pessoas estão precisando, estão nessa necessidade. A segunda forma é afastando o necessitado, né, longe dos seus benefícios, longe dos benefícios desse material, dos benefícios materiais, né, como a gente vê no verso 4. Então a gente vê que essas pessoas que Tiago denuncia não estavam sendo fiéis na mordomia dos bens, eles estavam sendo fraudulentos. O roubo aqui é pecado, irmãos. Roubar ao Senhor, roubar é um pecado, é um mandamento, a transgressão de um mandamento. É fugir do propósito de Deus para as nossas vidas. Seja aqui, não importa a questão dos valores, ou da quantia, ou da quantidade, não importa a questão aqui, é a motivação do meu coração. Então eu preciso estar atento, eu preciso estar atenta com relação a essa situação de afastar os recursos que Deus tem dado com tanto carinho, né, com tanto amor, as conquistas que eu estou tendo, materiais, e eu, de uma certa forma, não uso para alcançar vidas, para ser bênção para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para ministrar no coração de outras pessoas. E vivendo em luxúria, enquanto os pobres estavam morrendo, como a gente olha no próprio verso 5. E nós temos um outro autor chamado Moutier que diz: os ricos viviam além das fronteiras do conforto. Eles viviam no território dos vícios, onde nunca negavam a si mesmos qualquer prazer. Então aqui a gente vê que os ricos aqui denunciados por Tiago, eles viviam numa grande luxúria. Então eles tinham uma grande condição financeira, mas nada faziam para ajudar as pessoas e iam para o outro extremo. Acumulavam cada vez mais de forma ilícita e destinavam o conteúdo dessa riqueza para seu próprio benefício e bel prazer. Em nenhum momento aqui havia um compartilhar, havia um interesse genuíno de colocar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, Tiago aqui denuncia isso fortemente. Nós somos levados, meus irmãos, a sermos generosos para com os nossos bens materiais, né? de sermos generosos, de sermos pessoas desprendidas, que não levam em conta essa questão, né? No sentido de que de dar ao Senhor com alegria, de sermos semeadores no reino de Deus também, não só no sentido de orarmos, no sentido de intercedermos, mas no sentido de também, no sentido financeiro. Ah, mas nem eu dou o meu dízimo. Amém. Você dá o seu dízimo, você contribui na sua igreja. Ah, mas nesse período de pandemia está difícil. Olha, Deus sabe o coração de cada um de nós. E eu não vou aqui abrir, né, um precedente para falar sobre dízimos e ofertas. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, e o que nós vemos aqui Tiago falando, é para que nós possamos olhar para essas três formas, né, que Tiago aqui denuncia, para nós tomarmos cuidado, para com essas três formas de nós estarmos aplicando as nossas riquezas, acumulando de forma avarenta, distanciando os nossos bens materiais dos necessitados e usando de uma forma ostentatória, de uma forma no sentido de luxúria. Eu devo tomar cuidado. Se eu estou entrando num desses três aqui, na motivação do meu coração, e deixando de dizimar, deixando de ofertar, deixando de ajudar as pessoas, eu devo sondar meu coração diante de Deus. Eu acredito que a gente pode olhar aqui e ver e falar: Senhor, me ajuda a mudar esse prisma, me ajuda a mudar esse panorama, a ser uma pessoa mais generosa,
De repente Deus está me dando uma condição, né, durante essa pandemia, tem me sustentado de uma maneira melhor do que eu imaginava. Mas de repente isso não está acontecendo com pessoas, até mesmo dentro do nosso convívio. E a gente precisa estar atento a isso, sensíveis a isso, para de alguma certa forma nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor e abençoar essas pessoas financeiramente, né, no sentido não só de dar o dinheiro, mas enfim, daquilo que vai de acordo com o que a gente olhar na nossa vida, no nosso coração. É muito importante nós termos essa sensibilidade, essa preocupação, meus irmãos. Aqui nós temos um exemplo de como a questão dessa questão da riqueza, desse viver de forma luxuriosa, foi um grande problema, né? Nós temos essa espécie de pássaro que esse pássaro ele é chamado de maçarico esquimó. Esse pássaro ele já foi tão abundante, né, que os grupos desses pássaros eram comparados como grupos de pombos em tamanho. Eles faziam uma migração da América do Norte para a América do Sul, tá? E esses pássaros, eles estavam condenados porque a sua carne era muito saborosa e ela era vendida por um bom preço nos mercados, de modo que os caçadores saíam a toda, né, saíam a toda motivação quando esses maçaricos, quando esses pássaros passavam. E esse último maçarico esquimó, a última espécie conhecida, foi observado em 1963. E o país, aí, o Canadá, deve decidir se essa ave está ou não oficialmente extinta, porque já se passaram mais de 50 anos desde que a última espécie foi vista. E nós vemos aí que, além do declínio das suas presas, que eram os gafanhotos, ali na época e a perda do habitat, os cientistas pensam que a principal causa da sua extinção foi a caça excessiva. O último exemplar conhecido foi baleado por um caçador em Barbados. Então, um exemplo aí, né, dessa espécie de ave chamada maçarico, deixa eu voltar aqui, é maçarico caçador. E ela foi extinta por causa da caça excessiva. Né? A mesma forma, a gente pode trazer o exemplo das baleias, né, que alguns países autorizam a caça das baleias, porque a carne da baleia é muito saborosa. Quer dizer, até onde vai as pretensões, né, e as ambições humanas, a ponto de fazer sumir, de uma espécie ser extinta por causa do egoísmo, né, de um emprego, um emprego mal sucedido, né, das riquezas. Era uma riqueza, né, um pássaro saboroso, uma carne saborosa, mas a sua espécie, essa caça não foi de uma certa forma controlada e essa espécie veio a se extinguir. Apenas a título de exemplo, né, meus irmãos? Não, a gente está falando tanto de dinheiro, né, mas a gente vai olhando também várias outras formas de riquezas que nós possuímos hoje, no sentido material, na natureza, dos bens da natureza que nós temos, e às vezes a gente não emprega de uma maneira, a gente não consegue empregar isso de uma maneira sábia, né? Como o próprio Tiago fala, né? De usar de sabedoria também no sentido de administrarmos os nossos bens. E aqui no sentido do destino final da riqueza, nós também falamos isso, queremos destacar isso, né, meus irmãos? O autor chamado Barclay, ele informa que o Extremo Oriente, nessa época de Tiago, e sempre foi muito disso, né, muito assim, muito dessa forma, o Oriente havia 3 principais fontes de riqueza: os grãos e cereais, as vestimentas e o ouro e a prata. Então eram 3 fontes assim de que eu tendo a abundância desses itens, eu era considerado uma pessoa rica, eu era considerado uma pessoa abastada materialmente falando. E não à toa, nós vemos durante esses versos de Tiago, de 1 a 6, né, destacando o destino de cada um desses itens. Os grãos e os cereais, eles irão apodrecer. As vestimentas serão corroídas pelas traças. E o ouro e a prata enferrujarão.
dando a entender exatamente o destino transitório, né, das riquezas, de que a nossa confiança não deve ser em coisas que se acabam, mas naquilo que não se acaba. A consequência aí para a riqueza, nós encontramos 4 consequências para a riqueza. As riquezas, como a gente viu aí acima, elas acabam, conforme o texto aí de 1 Timóteo 6,17. Esse texto, ele diz o seguinte, né, Paulo falando para Timóteo, né? Ordene aos que são ricos no presente mundo para que não sejam arrogantes, né? Nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Né? Olha que ensinamento de Paulo para Timóteo e para as nossas vidas, né? A outra consequência, meus irmãos, é que as riquezas destroem o caráter, né? Sendo mal administradas, como a gente falou, né? A questão de olhar o dinheiro, de ser infiel no troco, de pegar um dinheiro que não é meu na rua, sabendo já que de quem é, né? Isso destrói meu caráter, né? E nós temos o Salmo 62:10 que diz: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, né? Dando a entender exatamente isso. Né? O nosso coração, né, precisa ser colocado no Senhor. E a terceira consequência, a gente vê que também atrai o juízo, no sentido de que as próprias riquezas testemunharão, conforme dita lá no verso 3. Né, como a gente falou anteriormente, clamarão contra você, né, os valores que foram defraudados. E as próprias riquezas testemunharão contra os ricos. Então, o que acontece? Em que sentido que essas riquezas testemunharão? Né? Então, assim, aquele trecho do rico insensato. Eu estou tranquilo. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Meus celeiros estão abarrotados. A minha alma descansará. E aí Deus vem louco. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Para quem será destinado? Então essas riquezas testemunharão de que essa pessoa foi uma pessoa, embora rica, embora até talentosa, mas uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, que não foi generosa, que não abençoou outras vidas. Então isso nós devemos ter muito cuidado com relação a isso para com as nossas vidas. E revelam a perda de grandes oportunidades, né? Também uma grande consequência. Por quê? Dinheiro não é arma de controle, mas instrumento de ajuda. Amém, irmãos? Nós não devemos ser controlados pelo dinheiro, nós devemos usar o dinheiro como um instrumento de ajuda. Os bens materiais, a abundância de bens, amém, glória a Deus por isso, né? Mas glória a Deus que Deus tem nos sustentado, Deus tem dado graça, Deus tem guardado as nossas vidas, mesmo durante esse período de pandemia. Temos nossas dificuldades, temos as nossas lutas, mas Deus tem sido fiel. E nós devemos entender que mesmo nessas dificuldades, nós devemos entender que a nossa vida não deve ser pautada pelo muito ou pouco dinheiro, mas pela vontade de Deus. E que o dinheiro não deve ser, como bem colocado aí, uma arma de controle, mas um instrumento de ajuda. Um instrumento para termos uma grande oportunidade diante de nós, de sermos servos do Senhor, de sermos instrumentos para a glória de Deus, para a vida de outras pessoas. Concluindo aí esse estudo, meus irmãos, nós vamos para algumas perguntas. Uma pessoa pode ser rica neste mundo e pobre no mundo por vir. Pode ser pobre aqui e rica no mundo vindouro, como diz o texto de 2 Coríntios 6:10. E aí nós vamos agora para algumas perguntas para a nossa meditação. O dinheiro fala. O que ele irá testemunhar sobre nós no dia do juízo? O que nossos bens materiais, né, o que nossa quantidade de bens ou a utilização dos nossos bens materiais, porque às vezes, Ney, você está falando aqui só de pessoas muito ricas. Não.
De repente eu tenho lá muitas dificuldades financeiras, mas eu tenho minha fonte de receita, só que eu uso mal. Eu uso as minhas receitas de forma avarenta, eu uso para os meus próprios benefícios, para coisas para mim. E eu preciso me atentar para isso, né? Então, assim, como que essa utilização do dinheiro irá testemunhar sobre nós, né? Outra pergunta: como temos lidado com o dinheiro? Ele é o nosso dono ou ele é o nosso servo? Como temos lidado aqui com o dinheiro, não só a parte do dinheiro cédulas, né? Com relação aos bens materiais, com relação àquilo que é material. Ele é nosso dono ou é o nosso servo? Nosso coração, ele confia na provisão ou ele confia no provedor? Como está? Ou aonde a gente deposita a nossa confiança? Outra pergunta: somos honestos no trato com o dinheiro? Precisa falar para mim, porque os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando a todos. Temos alguma coisa em mãos que não nos pertence? Temos algo, né, dentro do nosso convívio que não nos pertence e que precisa ser ajustado? Os bens que nós temos foram adquiridos de forma honesta, com trabalho, dedicação, suor, transpiração, estudo, ou aconteceu algo aqui que não foi legal? Para se pensar. Temos usado nossos bens para ajudar outras pessoas ou temos acumulado apenas para o nosso deleite e conforto? Enfim, meus irmãos, fica a oportunidade, fica os ensinamentos, né, com relação a estas perguntas. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos conduza no sentido de sermos honestos com Deus, sermos honestos com o Pai, sermos sinceros com Deus. Hoje é um tempo de pandemia, de muitas dificuldades, né? Nós temos visto aqui em Londrina o comércio, as vias de voltar a fechar novamente, né? Segundo o decreto do prefeito, aí vai segurar mais uns dias, vai ser na próxima segunda, próximo domingo que se iniciará o fechamento do comércio aqui em Londrina, aí a prefeitura vai protestar contra o Estado, enfim. Mas o comércio vai voltar a fechar de novo. Fica difícil, né? Empresários, profissionais, e toda essa questão, né, de profissionais da saúde trabalhando, né, sofrendo o risco da doença. Puxa, quantas dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, né, de eu me mostrar como uma pessoa generosa com relação àquilo que Deus tem me dado, né, no sentido de saber olhar para o aspecto financeiro, para aquilo que eu tenho de financeiro ao meu redor, materiais, bens materiais, e, enfim, situações que eu posso ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Né? Que essa mensagem possa vir de encontro aos nossos corações, para que estejamos atentos, para que não olhemos com egoísmo, né? Somente pensando em nós mesmos, e que nós não percamos a oportunidade, né, de confiar no provedor e não na provisão. Deus é a razão e motivo da nossa esperança. Amém? Vamos ter um tempo de oração com base no que nós ouvimos e depois nós vamos terminar. Feche seus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este estudo, obrigado por este momento. Nós te louvamos porque, ó Deus, esse estudo veio de encontro para com uma das situações as quais mais tem desafiado o teu povo nesses últimos dias, que é com relação aos materiais. Sabemos das dificuldades e das lutas com relação ao que todos nós estamos passando em virtude da pandemia, na área econômica, na área profissional.
E o quanto isso tem gerado de problemas na área pessoal. Ansiedade, depressão, preocupações, meu nome que pode vir a sujar, coisas nesse sentido. Ó Deus, Tu és a nossa esperança. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que cuida de tudo. Que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que estão neste momento, aquelas que estão neste momento ouvindo junto com a gente, participando junto com a gente desse estudo. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, fortalecer nossos corações, para que prossigamos nesse caminho, Deus, de sermos generosos, de sermos desprendidos no sentido material e de procurarmos, Senhor, procurarmos honrar a Ti também para com os nossos bens materiais, para com as nossas riquezas. Sejam as riquezas como a gente vê, um grande volume de riqueza material, sejam as moedinhas da viúva pobre que chamou a atenção de Jesus, em detrimento dos grandes valores que eram depositados pelos religiosos, mas eram valores daquilo que sobrava e não daquilo que era a razão da vida dessas pessoas. Que sejamos ministrados, Senhor, a dependermos de Ti somente, a depositarmos a nossa confiança no Senhor e a crermos que a única razão da nossa esperança é o Senhor Jesus. Fortaleça-nos nessas verdades, nessas promessas, de que o Senhor não desamparará seus filhos e filhas, e o Senhor, de forma soberana, irá conceder, irá sustentar as nossas vidas segundo a Tua rica vontade. Ajuda-nos a entender e a compreender esses princípios, cada dia mais, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero mais uma vez agradecer a todos, a todas que participaram aí desse tempo juntos. Nós temos aqui mais alguns irmãos, né? Eunice, a Esther, lá da Vila Judite, a Sandra, o Luiz Fernando, o Silas, a Lucinéia, né? E aqui ao final já a Edna Rosângela, né? Declarando amém. Obrigado, tá? Pela presença de todos vocês e que Deus, assim, continue nos abençoando, continue nos capacitando, né? Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.